Fala, Garela, começando mais um Tritopando. Hoje a gente tem esse conterrâneo altíssimo nível esparramado aí no Brasil. Nós vamos falar um pouco da carreira dele, falar um pouco do mercado que ele tá, sobre irrigação, é a fera, é a referência, mestre irrigação. Mas antes a gente tem uns agradecimentos aí da turma que apoia o Tritopando. Ericão. Bom dia aí, boa noite pra todo mundo. Boa noite, né? Boa noite. Boa noite. Agradecer a Luana Pego, cabeleireira, parceiraça nossa aí. Agradecer ao Jovens Burger. De segunda a quarta tem cashback no Jovens Burger. Quinta-feira tem a Quinta Pix. Agradecer ao Instituto Educacional Projeção, não de Bezanira aí. A volta às aulas está chegando. Só então matricula de Bezinha. Matricula seu filhote lá que vai ter uma educação top. Agradecer também a do Vale Conveniência, um novo empreendimento na cidade. Em breve vocês vão ter mais informações. E agradecer também a agência Tritop, essa que é cabulosa, fodida, e é nóis. Tamo junto. Igão, muito obrigado pela presença, seja muito bem-vindo, abra o seu coração. Sinta-se em casa. E divida com a gente um pouquinho de sua história, de sua trajetória, para o pessoal entender quem é Igor Santos, o vulgo Piteira do Vale do Mucuri. Boa noite. Boa noite, turma, beleza? Agradecer aí vocês a oportunidade, né, de estar aqui. Eu estou acompanhando esse programa aqui no YouTube, lá de onde eu estou, e realmente o trabalho que vocês estão fazendo é muito bom. É um incentivo, é motivador, e a gente está envolvido junto, está apoiando e está participando também, dá uma alegria bacana, uma energia positiva para a gente dar seguimento nesse trabalho também. Show de bola. Quem é Igor Santos? Seu pai, só o pessoal que não conhece você ainda entender, sua mãe... Então, a família. E o porquê do Piteira. Eu sou cria aqui, né, de Carlos Chagas também. Eu sou filho de Rogério Contador, para quem o pessoal conhece mais como Rogério Contador, e Silvânia, que era professora. Minha mãe, eu acho que ela deu aula para metade da cidade já. E aí o pessoal fala muito que conhece ela, né? E assim... desde eu nasci em 1990, então assim, a gente tem uma caminhada muito grande aqui em Carlos Chagas. Hoje em dia eu passo na rua, às vezes não conheço mais o pessoal, mas a gente era bem ativo aqui na época. E na infância você estudou no Coeducar? Estudei lá no Coeducar. Foi bem quando abriu o Coeducar. Eu comecei pelo Luísa Gomes Negrão, que virou Geraldo Souza Norte. Depois Antônio Bernardes. Aí eu passei pela Coeducar, aí toda minha formação da segunda série até o primeiro ano foi na Coeducar. Aí depois da Coeducar eu passei numa prova para fazer um curso técnico agrícola, em agropecuária, na verdade, em florestal, chamava SEDAF na época. O início da jornada. O campus de Viçosa, lá foi o start aí da coragem. Você partiu, quantos anos você tinha? Eu tinha 16. Florestal, aquela loucura toda. Você que foi lá desbravar. Eu lembro que na época quando a gente passou, se eu não me engano, era 60 alunos que entravam. E aí era um internato, né? A gente morava em alojamento, dividia quarto com mais 5. E passou, acho que 2 semanas, tinha só uns 30. A metade foi embora. Falei, não, se eu conseguir passar desses 30 aqui, eu já a seleção, a peneira foi forte, eu tô bem ainda. Vamos ver até onde a gente aguenta. Aí tinha muito trote, muita coisa assim, mas nada que a gente não... Que te derrubasse. E coisa que faz parte, né, também. Para o pessoal entender aqui, você é formado em agrônomo. Isso, agronomia em Viçosa. E você me corrigiu que hoje você está consultor, como é que é? Consultor técnico? Isso, hoje eu formei em agronomia em Viçosa, aí eu fiz o mestrado também em irrigação, lá em Viçosa também, no departamento. E depois eu entrei na empresa que eu trabalho hoje, que é a Irrigé, e eu sou consultor de irrigação. Depois de um ano e meio de empresa como funcionário, eu pedi conta da empresa e abri uma representação comercial, né? A gente brinca, fala que é parceiro,
fala que é uma franquia, mas na verdade o nome correto é uma representação comercial da marca, né? E aí a gente tem uma região bem definida de atuação, onde qualquer cliente que quiser trabalhar com aquela marca naquela região, ele se reporta a mim. Ô Igão, agronomia, esses campos e tal, é uma coisa que sempre te despertou? Como é que você foi guiado até chegar Então, na nessa verdade, profissão? eu vejo que o caminho a gente não escolhe muito. A gente não planeja tão bem planejado assim, quando no final dá certo. O que eu brinco e falo é que assim, é como se fosse uma bicicleta. Tem gente que fica ensaiando que vai pedalar um dia. E tem gente que começa a pedalar sem saber para onde é que vai. Eu fui um desses. Eu comecei a pedalar e a vida vai direcionando. Essa oportunidade de fazer um curso técnico agropecuário é uma área que eu gostava, porque meu pai tinha uma terrinha. Então, assim, eu simpatizava, mas eu estava indo mais para conhecer. Para fazer alguma coisa. Para fazer, já começar a profissionalizar, despertar e ver se aquilo... Uma certeza eu ia ter, se eu gostava ou não daquela área. Então, naquela área eu não ia errar mais, se não fosse ela, né? Então, assim, pelo sim ou pelo não, compensava a experiência. Perfeito. E aí a gente topou, e a parte do ensino médio também lá, era tudo professores da UFV, então o ensino balizado bem, uma régua alta. Então isso aí me motivou a manter e ficar lá. Eu falei, olha, essa é uma oportunidade de eu mudar de vida, então eu tenho que encarar o que vier. E tudo aí bom. A gente topou isso aí. E eu cada vez mais gostando. Na época eu queria ser veterinário. Ia ser parceiro do Danilo. do Edinho também. Mas eu fui conhecendo o trabalho, tanto do agrônomo quanto do veterinário e do técnico agrícola, e eu comecei a gostar mais da parte de agricultura. Aí eu comecei a envolver mais com a parte de agricultura. Esse envolver foi o que me direcionou. Quando eu cheguei no vestibular, eu sabia que eu queria fazer agronomia. Aí eu já tinha certeza, não, eu quero fazer agronomia. Ou engenharia agronômica, né, que lá em Viçosa que fala. E aí eu prestei vestibular, prestei para o UFMG, Palavras e para a Viçosa. Passei nos 3 e eu escolhi para a Viçosa. Todos agronomia? Todos agronomia. Eu escolhi Viçosa, que o pessoal fala que as festas lá são melhores. O critério foi... Pô, entre o FMG, de Lavras e Viçosa. Tudo federal? Tudo federal. Eu não fiz particular, não. Nem prestei a prova. Você já terminou o curso técnico junto com o ensino médio? Já prestou vestibular e já passou? E passei direto. Já, isso aí. E já caiu naquele Viçosa louca? Todas as vezes que eu prestei, assim, que eu foquei no objetivo, eu sempre fui muito convicto de que ia dar certo. Eu acho que isso me ajuda a acertar realmente, sabe? Quando você vai com aquela certeza, não, no fim vai dar certo. O caminho a gente se vira. Esse pensamento é importante. Eu sou muito positivo quanto a isso. Então, assim, quando eu fiz o vestibular, eu brincava com meu pai e falava, pai, vou passar em tudo. Meu pai punha a mão na cabeça e dava risada. Calma, meu filho. Ele é assim, não, você não conhece uma prova e tal. Se você não está estudando muito, está bebendo demais. Aí na época a gente já começou a beber e tal. Mas é coisa normal da idade, né? Agora, a prova em si eu estava muito, muito tranquilo para fazer. Tanto a da UFMG foi um pouco mais difícil, porque tem a segunda etapa, a parte de redação, a parte aberta. Aí a segunda etapa, ela realmente é um pouco mais pesada. Aí eu me preparei um pouquinho a mais para essa prova, fiz e foi assim... Bem legal, porque acho que uma das coisas que me jogou muito bem foi a redação. Na época eu acertei muito. Você falou que se preparou e você chegou a fazer um cursinho paralelo ou em casa mesmo? Cara, 100% sozinho. Eu estudei, eu comprei alguns livros, pedi direcionamento dos meus professores mesmo e comprei na época tinha umas revistas Guia do Estudante. Uhum. Aí eu estudava aquelas revistas, principalmente a parte de redação, que eu sabia que tinha mais peso na prova. Eu falei, eu tenho que ir bem nisso aqui. Aí é tanto que no Enem, acho que o máximo era 1000, eu tirei 915. Eu não esqueço isso nunca na redação. Só estudando esses trenzinhos de revista e pegando orientação de professor. Levava muito a sério o que o pessoal falava. E aí eu passei. Aí quando eu entrei em Viçosa, a gente começou uma nova etapa. Conta aí um pouquinho o que é morar lá em Viçosa. Lá em Viçosa lá. Hoje a universidade ela tem aí em torno de... Ela é uma das maiores do país, acho que ela tem mais de 3.000 hectares.
Essa universidade hoje ela tem uns 20 mil alunos, ela recebe gente do Brasil e fora do Brasil também, então é um choque de cultura muito grande. Lá você vai conhecer gente de tudo quanto é tipo, e gente de tudo quanto é língua, de tudo quanto é lugar. Então, assim, você aprende muito a lidar com o diferente, né? Que não é normal para você. Acho que isso aí é se adaptar àquilo ali, se adaptar a um ambiente que você não é acostumado, adaptar com pessoas que não é do seu convívio. E aí, aos poucos, você ir se moldando também para ser uma pessoa, assim, que se adapta bem, né? A essas mudanças. Eu acho que essa diversidade de culturas, de pessoas lá em Viçosa, isso cresce demais a pessoa. Sabe? Abre a cabeça. Abre a cabeça demais. Muita coisa que eu achava que era X, eu cheguei lá e eu vi, não é assim também. Pode ser Y. Então, a gente vai aprendendo a abrir bem a mente e se tornar uma pessoa mais... com uma visão maior, né? Mais panorâmica, alguma coisa assim, de enxergar além daquilo, né? Daquilo que só os olhos veem. Você, hoje você é um cara namorado, né, namora e tal. E como é que era a farra lá? Como é que você conciliava? Porque Viçosa todo mundo conhece, é farra pra caramba. E você conciliava essas farras e os estudos que eu sei? Lá a gente, principalmente o curso de agronomia, esses cursos das áreas de agrárias... Do mato. O pessoal é muito festeiro. A gente vai para a República, então, assim, já é festa, trote, esse trem todo dia. Fala isso, não. Mas se você tiver uma base boa, uma cabeça bem feita, você só aproveita o que tem de bom desses momentos, sabe? Não leva as coisas ruins também, que tem, a gente sabe que tem. Lógico que tem. Então, saber filtrar também é uma característica que a gente tem que ter, isso aí desde, né, de casa, né, da criação. A gente tem que saber filtrar, identificar o que é bom, o que não é, o que dá para ir, o que não dá. Eu tenho certeza que se você for para lá e conseguir filtrar as coisas boas, você vai ser um profissional fenomenal, considerado no Brasil inteiro, sabe? Porque é um dos melhores lugares para formação profissional em Viçosa. Isso aí eu Igual você é hoje. Você fala a questão dos professores, de estrutura, de matérias. A estrutura, os departamentos, tem muito, mas uma base muito forte, científica também. Os professores são muito conceituados, tudo nego que fez mestrado, pós-doc, nos Estados Unidos voltou, gente daqui também que fez aqui, mas todo mundo muito bem gabaritado. Alto nível, high alto level. nível. E os caras, assim, são parceiros das maiores empresas do Brasil, de celulose, de gado, de agricultura, de semente de milho, de soja. Então, assim, as pesquisas são de alto nível e tem rola muita grana, muito incentivo dessas empresas para desenvolvimento tecnológico. Então, a gente participar disso aí já é uma entrada para o mercado de trabalho, porque a gente tem contato com essas empresas também. Vai conhecendo. Então, ao longo da minha graduação, eu fiz muito estágio. Eu comecei fazendo no segundo período, só parei quando eu formei. Então, quando eu formei, eu já tinha uma experiência de campo muito boa. Aquele negócio que Danilo fala, tá no campo ali, testando, entendendo como é que é. O ideal, cara, é que você consiga conciliar. Eu acredito que o ensino a campo ele é fundamental, tanto quanto o ensino na sala de aula. E tem muita gente que, às vezes, só se apega à sala de aula, né? Ir para o campo, aplicar, ver o pessoal fazendo da forma correta, como que a pessoa lida com aquela situação. E, principalmente, aplicar o conhecimento no campo, para mim, é o fundamental. Você desenvolver um projeto, desenvolver uma teoria, uma tese, colocar aquilo em prática e ver se funciona, se não funciona. Fazer acontecer. Aquilo ali fica na cabeça. Aquilo ali é o aprendizado mesmo, é bem conciso. Você falou de bicicleta aí. E que momento a bicicleta te guiou para irrigação? Que você hoje é o mestre da irrigação, do Instagram profissional mesmo. Na verdade, assim, eu trabalhei muito com melhoramento de soja e trabalhei 2 anos mexendo com melhoramento de soja no departamento de biotecnologia, lá da UFV. E quando eu entrei na matéria de irrigação, eu conheci um professor, o professor Everardo, e ele era um cara excepcional, muito fora da curva, muito fora da curva. E eu tomei aquele cara como meio que um metamodelo. Falei, eu quero ser um cara desse um dia. Falei, eu vou copiar o que esse cara tem de bom e colar nele, para ver se sobra alguma coisa para mim. Então, nas aulas, eu era o cara que sentava na frente e tal, discutia bastante,
Nas provas não tirava lá essas notas, as melhores notas, não. Mas, assim, tinha muito interesse. Eu prestei muito trabalho voluntário no grupo de estudos dele. Então, o cara viu que eu era ativo. E eu gostava da área. Porque uma das coisas que me fez gostar muito da área de irrigação é porque poucas pessoas gostam. Então, assim, você ter um conhecimento que é mais escasso no mercado, te valoriza muito, né? O princípio da escassez. Então, eu via que se eu fosse um bom agrônomo, eu ia sentar num lugar que tinha vários bons agrônomos. Se eu fosse um bom agrônomo em irrigação, provavelmente a mesa não ia estar tão cheia. Bacana. Então, eu peguei esse feeling aí e investi. E a própria irrigação em si é uma coisa que a gente admira muito, sabe? Aqui na região mesmo, as áreas irrigadas ainda são poucas, mas no Espírito Santo já tem. Então, você vê o desenvolvimento, o pessoal plantando, colhendo, ganhando dinheiro, investindo mais, gerando emprego. Então, você vê que a atividade de irrigar é uma atividade muito nobre também. Então, assim, a gente sempre teve essa admiração. E por conta da grana também, que dá muita grana, é só produtor cabuloso que contrata os serviços seus. Eu vejo que tudo é uma escalada, né? Todos os ramos, se você pegar aí os melhores de cada um, Perfeito. Todo mundo é muito bem profissionalmente, é muito bem, né, em termos de remuneração, porque a pessoa realmente ela cresce com aquilo e o próprio mercado vai selecionando. O mercado, cara, para mim é uma das coisas mais democráticas que tem, é o mercado de trabalho, porque ele realmente seleciona quem é bom e quem não é. E você não precisa, se você for um profissional bom, de competência, excelente, você não precisa ir atrás, as empresas vêm atrás de você, os parceiros, os pesquisadores, seja qual área que for. Então, sua única preocupação é em estar entre os melhores. E o resto, o próprio mercado, ele se adapta àquilo e ele te leva. Sabe? Eu nunca escolhi, igual hoje eu estou na Bahia, estou morando no Luiz Eduardo Magalhães, mas eu nunca planejei estar lá. Né? Eu sabia que lá era a área mais evoluída em termos de irrigação, a área que mais cresce no Brasil em termos de irrigação, as maiores fazendas irrigadas estão na Bahia, mas eu nunca me imaginei naquele lugar. Eu ficava em Minas Gerais, em São Gotardo, e em São Gotardo eu já era considerado o melhor da região, nessa área nossa, de manejo de irrigação, engenharia, e eu prezava isso. Assim, se eu sou o melhor aqui, o pessoal fala que eu sou bom, eu tenho que ser bom mesmo. Tem que ser melhor cada vez mais. Não posso acomodar. Porque não adianta ser só ser o melhor e não se manter sendo o se melhor. Manter, justamente. Se chegar lá, é um passo. Manter lá é outro passo. Manter uma posição, né, de competência, de nome, é uma coisa que a gente tem que trabalhar bem trabalhado também. Igão, tem informação bacana que eu, com o Carlos Chaguinha, sinto orgulho, que eu sempre falo no WhatsApp, a gente troca ideia, eu queria que você compartilhasse aí. Quando foi que você se tornou... Você fala que você toma conta do maior volume de área do Brasil. Conta um pouquinho disso aí, cara. Quando eu estava em Minas Gerais, a empresa me convidou a abrir essa franquia, né, que a gente fala, essa representação comercial lá no oeste da Bahia, que era a região que mais abria área irrigada no Brasil. E eu não pensei duas vezes. Eu falei, se for para crescer, eu vou, independente de onde for. Lá é longe, lá fica uns 1.200 quilômetros daqui. Porra! Só que, assim, eu fui sem conhecer a região. Então, quando você chega lá, você assusta, porque a dimensão das coisas são muito, muito maiores. A escala lá é astronômica. Por exemplo, a gente faz um projeto de irrigação para alguém em Minas Gerais, o projeto custa aí 500 mil, 1 milhão. Aí quando você chega na Bahia, os projetos custam 15, 20, 30 milhões. Porra! E aquilo tudo na responsabilidade sua. Então você tem realmente que ter uma segurança do que você está escrevendo, porque o cliente ele não sabe se está certo ou está errado, ele simplesmente confia no profissional. Então quando ele confia, a responsabilidade é 100% sua. Então você tem que fazer uma coisa bem feita e a partir daquilo ali, se você fizer o bem feito, cara, é igual eu falei, o próprio mercado ele vai te procurando, mais clientes vai te procurando. Os resultados vão... E confiar 30 milhões na mão de... Não, isso acontece muito, é coisa assim, eu tô aqui, aí toco o celular, ô Igor, precisamos fazer um projeto, tal, saiu a outorga, são vários postos, uma piscina, o que você acha? Eu falei, uns 15.
O cara não faz para nós, mas assim, o projeto custa 15 para ele, não quer dizer que ele vai me pagar 15. Sim. E quando é que foi que você se tornou o maior do Brasil? E aí foi ano passado, quando eu fui para a Bahia. Quando eu estava em Minas Gerais, eu atendia 5 mil hectares irrigados, que para nós já era a meta da empresa. Olha, nós vamos atender 5 mil, cada consultor deve atender 5 mil hectares. Era um benchmark que a gente tinha, né? Uma referência de uma carreira top. E aí, quando eu fui para a Bahia, cheguei lá, já tinha 14 mil hectares para mim tomar conta. Já triplicou. Para eu tomar conta. Então, assim, de 5 pulei para 14. Falei, nossa, eu vou ter que saber administrar bem o tempo e ser organizado, cara. Que agora não tem como mais ou menos não, tem que organizar a casa. Fazer rota para ir para a roça, saber qual que é as fazendas de cada rota para economizar um pouco de custo de gasolina também, tempo também, otimizar, entender qual que é a necessidade, porque cada região, os clientes trazem para você uma necessidade diferente. Tem alguns que gostam mais da visita nossa a campo, passa o dia comigo. Outros gostam mais de apresentação de relatório todo fim de mês. Como é que foi o meu custo aqui de irrigação? Então, assim, você vai identificando isso aí e vai jogando, batendo firme onde o cliente gosta, né? Em cada caso é um caso. E aí, quando eu comecei lá na região, era uma região altamente tecnificada, a mais tecnificada hoje em termos de agricultura, a região de maior expansão também, em área irrigada, e que era carente de profissionais de irrigação também. Então, assim, volta aquele princípio lá do começo, de escassez do profissional, do capital humano mesmo, né? Então, a gente chegou lá, fez um trabalho bacana. No primeiro ano, eu consegui dobrar a área. A gente foi para 30 mil hectares, aí eu contratei alguns funcionários, e esse ano a gente já está em 35 mil hectares, e aí a gente quebrou essa barreira alguém tinha 28 mil hectares em algum lugar, e aí hoje eu já estou com 35. Então, hoje já o maior do Brasil. É o maior consultor de irrigação do Brasil, hoje a gente. E você já sabia que você era o maior? Ou... Na verdade, é igual eu estava comentando, as coisas vão acontecendo. A gente foi fechando área e identificando muito trabalho, muito serviço, trabalhando firme. Aí você já tem que ter um pouco de RH também, que você vai lidar com muito funcionário. Aí gestão de frota, que você vai alugar carro, não pode ter acidente, questão trabalhista. Toda essa questão. E aí a coisa vai crescendo, vai tomando uma forma, quando você assusta numa reunião do supervisor, o supervisor vira para você e fala assim, você já é o maior do Brasil. Então, eu nem estava... Eu sei que eu estava indo muito bem, já estava se tornando referência. Até que ele, numa reunião, ele falou comigo, você hoje já é o maior do Brasil, a responsabilidade sua aqui agora é nacional, você já é referência. E uma das coisas que alavancou, eu acho que acelerou muito esse processo, foi a elaboração do Instagram, do Mestre Irrigação, para divulgar de forma prática, visual, qual que é o trabalho que eu fazia realmente no campo. Aí o Jorge ajudou bastante, ajuda muito nessa parte, me orienta. E assim, aonde eu vou, o pessoal me conhece, cara. Eu não conheço direito o pessoal, você que é o Mestre Irrigação, né, e tal, tá bacana o canal, o trem. Então, assim, você vê o feedback positivo. Tem o pessoal te chama no direct e tal, fazer orçamento para saber de alguma coisa? Muito. A gente tem muito caso de estudantes pedindo orientação. Olha, eu gosto de irrigação, gosto de sua página, como que eu faço para me envolver mais e tal. Tem casos de pequenos produtores que vão começar a irrigar. Olha, eu comprei uma área aqui de 1 hectare, 2 hectares, eu estou irrigando a cana, estou irrigando o milho para picar para vaca de leite e tal. O que você acha disso aqui e tal? Eu dou uma força também. E tem os grandes produtores, os agricultores, que me procuram pedindo orçamento. Olha, Igor, a gente está precisando desse trabalho aqui. Normalmente, esses caras são caras mais profissionais, eles já sabem o que eles querem. Eu preciso avaliar todos os meus equipamentos, organizar a lâmina do meu pivô, eu preciso redimensionar meu projeto de irrigação e um auxílio seu aí de campo, com visitas periódicas e tal. Aí que é a consultoria mesmo. Que é a consultoria mesmo, propriamente dita. E aí a gente faz o orçamento.
Ano passado, o Instagram, ele me rendeu R$160 mil de contrato, cara. Caralho. Que veio do Instagram. O pessoal falou assim, eu te achei no Instagram e tal, e me contratou. Então, assim, é uma ferramenta hoje que ela é o maior outdoor que o profissional pode ter, se ele souber trabalhar bem e jogar a favor aquilo, trazer aquilo para ser somado, né? Oi, nós estamos, só para o pessoal entender assim, nós estamos falando de quantos anos de carreira? Eu formei em 2015, janeiro de 2015, janeiro de 2016 eu terminei o mestrado, a parte presencial, e aí quando foi em fevereiro de 2016 eu comecei a atuar no campo realmente, de forma prática, né? Eu lembro que a nossa empresa ela teve uma saída de alguns funcionários e abriu muitas lacunas em várias regiões. E o pessoal, com um mês de trabalho, o pessoal olhou para mim e falou assim, você vai assumir a região de São Gotardo. Falei, mas eu ainda estou aprendendo a dirigir. Como que eu vou pegar para assumir uma responsabilidade dessa? Não, a gente está aqui, está no WhatsApp, no telefone, a gente vai fazer visita, vai te ajudar também e tal. A gente só precisa que você topa. Eu falei, coragem é um trem que nunca faltou. Então vamos. Então vamos lá. E aí eu topei, sabe? Carei o desafio, né? E aí, aos poucos, aí a gente vai pegando a prática. E nesse início aí, qual a dificuldade que teve? Ou chegou a fazer alguma coisa que deu prejuízo para o produtor? Conta. Cara, eu sempre fui um cara muito cauteloso. Quando eu ia entregar um laudo técnico, quando eu ia para uma reunião, eu ia muito respaldado. Por exemplo, amanhã eu ia visitar um produtor de cenoura. Hoje, à noite, eu já abria um artigo acadêmico, alguma coisinha, ou lia umas páginas de algum livro sobre cenoura, irrigação de cenoura e tal, porque eu ainda não tinha experiência. Mas eu tinha base, tinha livro, tem artigo hoje no Google, tem tudo. Então, assim, você vai para o cliente despreparado se você quiser. Show de bola. Algumas vezes vai ter, várias vezes, na verdade, principalmente no início, vai ter situações que você não vai ter a resposta ali na hora. Mas você consegue mostrar para o cliente, olha, o meu posicionamento é esse. A respeito dessa questão aqui, eu vou trazer mais um posicionamento para a gente tomar essa decisão junto. Mas deixa eu me respaldar um pouquinho mais. E aí você corre atrás também. Não é papum, sabe? Não precisa saber de tudo. Não precisa saber tudo a todo momento, não. O importante é que o cliente tem que sentir o compromisso que você tem com o resultado dele. Perfeito. Eu acho que isso aí é a peça-chave. O cliente me liga domingo, o cliente me liga final de semana, feriado, todo momento, sempre que eu posso, eu atendo. Só se eu tiver alguma farrinha, alguma coisinha que eu tiver bebida, aí eu já não misturo as coisas, mas sempre que eu posso, eu estou disponível. Isso hoje, no mercado de trabalho, para vocês terem uma ideia, isso hoje é uma coisa que é escassa também. É um diferencial, né? Já é um diferencial. As pessoas hoje de empresa, muitas, das 6 horas da tarde, desligam o telefone. Tem 2 telefones, o pessoal e o particular. Então, isso é um filtro natural para o cliente saber, vou lidar com esse cara ou com aquele ali. Não, gera mais intimidade, segurança. Justamente. Então, assim, são essas características pequenas que vai diferenciando você do mercado. E o cliente, ele nota isso. Ele sabe, ele guarda aquilo ali. Um dia que você salvar um cliente ali num domingo, num sábado à noite, ele vai lembrar de você toda vez que ele precisar. Toda vida. Ele vai lembrar. Caralho. Top de linha. E qual o nível, assim, de... Não, a gente toma conta de irrigação de um cara aí que tem milhões, que é empresário. Quem são os cabeceiros, assim, seu? Hoje eu trabalho com os maiores irrigantes do Brasil, hoje. Tem grupos grandes como, eu não sei se vocês vão conhecer, os maiores produtores de algodão irrigado do Brasil estão com nós, os maiores produtores de soja irrigada do Brasil estão com nós. Eu trabalhei muito na época de São Gotardo, ali no Alto Paranaíba, em Minas, com os maiores produtores de HF, que aí entra as hortaliças, cenoura, batata, cebola, beterraba, alho. Alho é uma das culturas, eu acho que, se não for a mais, alho é uma das culturas mais caras para se produzir. Pra você ter uma ideia, Por isso que é tão caro no supermercado. Justamente. Um hectare de soja está em torno de uns 5 a 6 mil reais o hectare, custo de produção.
O de alho está em torno de uns 120, 130 mil por hectare. E aí, assim, clientes me contratavam para tomar conta de 200 hectares, de 150, 300 hectares. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? E aí você tem que... Quando se afunila demais e especifica muito o seu trabalho, você já não tem tanta referência mais. Não tem muito livro, não tem muito artigo que fala de irrigação no alho, na época de inverno, em regiões de altitude. Aí você já não tem muito mais. Então, assim, você tem que ter uma... Principalmente, volto lá em Viçosa, você tem que ter uma base muito bem feita para você conseguir desenvolver conhecimento e aplicar sem correr risco. E aí, a partir dali, por isso que a experiência é muito importante. O profissional ele fica bom depois de uns 5 anos de trabalho, aí que o cara começa realmente a falar assim, não, eu tenho experiência. Porque ele vai testando Isso que eu ia falar, até para testar o cara tem que ter a base, o conhecimento ali para minimizar o erro. É isso aí. Você tem que tentar descobrir uma solução que talvez ainda não é referência em livros, artigo acadêmico, nada, sem comprometer a rentabilidade do cliente também. Então, é uma responsabilidade. E isso aí, cara, só uma faculdade bem feita, ou às vezes a pessoa é autodidata também, estuda muito em casa, né? Fez uma faculdade mal feita, mas lê os melhores livros, então ela também vai muito longe. Você tem contato com o professor lá ainda? Tenho, vários professores me adicionaram no Instagram, conversa comigo pelo Instagram, pelo Facebook um pouco, eu uso pouco o Facebook. Massa demais. E muitos me colocaram em grupos de WhatsApp também. Então eu tenho grupos de vários professores aí que tem doutorado, mestrado e tal. Pegão, você é um cara que explora bem, você entendeu o potencial que tem na internet, você explora seus Instagrams e tudo. Agora está começando a registrar no YouTube também. Você tem um projeto que eu acho que seja natural de compartilhar esse conhecimento seu para novos agrônomos, esse pessoal. Eu falo assim, sei lá, uma mentoria, uns cursos, essa referência. Eu tenho sim. Eu acho que o digital hoje é o maior mercado que existe. Você pode acessar, por exemplo, um bom professor de faculdade, ele vai dar aula para 100, 200 pessoas. E um bom professor na internet, ele pode dar aula para 1000. Ilimitado. Então, assim, é exponencial. Tanto a riqueza de informação que ele consegue distribuir para as pessoas, eu acho que é muito mais nobre, porque ele está atingindo mais gente, quanto a questão de rentabilidade como profissional também, né? Ele está tendo mais clientes no caso. Então, assim, eu tenho vontade de fazer meu curso, de fazer minhas mentorias. Estou tentando montar um programa de estágio também, aí com seleção. Aí, por exemplo, vamos dizer que 30 pessoas estão querendo a vaga de estágio para passar um mês comigo. A gente vai selecionar, talvez ter uma prova, não sei como é que vai ser, para dar oportunidade para o pessoal também ter contato no campo. Porque essas pessoas que a gente ensina, treina e vivencia junto com nós, elas podem ser futuros colaboradores da nossa própria empresa. Exatamente. Então, assim, você está desenvolvendo talentos que pode desenvolver sua empresa no futuro. O material humano que você vai poder aproveitar. Justamente. É aquela questão de pensar lá na frente, né? Se minha empresa crescer hoje 5 vezes o tamanho dela, eu tenho 5 vezes o número de funcionários capacitados para atender? Não tenho. Perfeito. Então, assim, se a oportunidade, se o risco de der muito certo acontecer, talvez eu não estou preparado. Então, você trabalhar esse meio de campo aí e fazendo a cama para deitar depois é fundamental também. Você falou que você mora Hoje eu moro em Luiz Eduardo Magalhães. Lá na Bahia. Mas você roda o Brasil ainda? Vocês têm cliente? Eu lembro que você rodava mais também, postava. Hoje eu rodava muito. Antes eu rodava muito em Minas Gerais, minha região era muito ampla. Porque os produtores eram produtores um pouco menores e espalhados. Né? Até por causa do relevo de Minas Gerais, não dá para você pegar uma área 100 quilômetros de plano para colocar irrigação assim muito fácil. E lá na Bahia, não. Lá na Bahia, pelo fato da região ser muito plana, todo mundo está irrigando. Então, é muito concentrado. Isso também me ajuda muito, porque às vezes eu estou saindo de um cliente, eu posso passar no outro, está do lado, é rota, é vizinho. Então, isso me ajuda muito. Então, hoje eu fico mais
em 3 cidades praticamente lá, que é São Desidério, Luiz Eduardo, Barreiras, Roda Velha também, e é onde concentra minhas áreas, é onde concentra os irrigantes, onde a gente atua mais. Perfeito. Você falou que, né, da franquia, representação. Hoje você tem uma equipe de quantas pessoas no grupo? Hoje eu tenho um que me auxilia como supervisor, e aí eu tenho uma agrônoma trabalhando para mim e mais um rapaz também que faz trabalho de campo comigo. É bem enxuto, assim. É bem enxuto, pensando em talvez pegar mais um esse ano ainda, no segundo semestre. É porque esse trabalho de consultoria ele é um trabalho que é muito presencial. Os clientes muito gostam, você, justamente, né? Os clientes ainda depositam muito o trabalho em si em mim. Então não adianta eu ficar mandando demais muita gente, eu preciso estar lá também, sabe? Mas assim, tudo é um processo, você vai desenvolvendo suas pessoas para que elas fiquem boas tanto quanto e elas consigam te substituir quando você não está, né? Até esse momento agora que eu estou aqui em viagem, visitando a família, vocês aqui, os meninos estão lá trabalhando. Então, assim, tudo é processo, é amadurecimento, consultoria é uma coisa, não é uma venda de um... Quando você trabalha com venda de produto... Você só entrega. Você entrega e ali finaliza sua relação com o cliente. Talvez tenha um pós-venda, tenha alguma coisa, mas é uma coisa mais física de troca. O cliente te paga... O serviço é diferente. Já o de serviço, ele é diferente porque você precisa manter um relacionamento ativo com o cliente. Normalmente, você precisa encantar o cliente toda vez que você toca com ele. E acompanhar todo o processo. Então, assim, o cliente, quando ele te contrata como consultor, ele quer que você enxergue o que ele não enxerga, dá a solução que ele nem vai procurar saber, porque ele está confiando em você. E você não pode errar, né? Se errar, tem que errar pequeno, coisa que não vai comprometer. A margem de erro tem que ser mínima. Tem que ser mínima. O que você pode falar para a turma que está formando agora, ou está tentando escolher uma profissão e tal? Danilo até falou, né, que se ele pudesse voltar hoje, ele escolheria agronomia. Danilão falou que se ele pudesse. Então, fala um pouco desse mercado, como é que é, o caminho. Cara, eu vejo que o mercado, o agro, no geral, no Brasil, nós estamos numa posição muito privilegiada. Nós já somos os maiores produtores de algumas commodities no mundo e está cada vez mais expandindo. Aí a gente tem questão política que atrapalha um pouco, alguma coisinha, mas a coisa está evoluindo muito rápido e muito bem. Então, eu enxergo os próximos 10 anos do Brasil no agro igual nunca foi nos últimos 100, 200 anos. Então, assim, a importância de ter profissionais para os próximos 10 anos, isso aí já é uma necessidade que os profissionais de empresas, as grandes empresas falam comigo todo dia, Igor, a gente não está achando e estão com medo de não ter gente preparada para isso. Porque hoje o profissional ele precisa de algumas características, principalmente comportamentais, que antes não precisavam. Antes era muita coisa técnica. Você sabia a matéria, você sabia o assunto. Fórmula, o negócio ali. Você era o cara. Hoje não, se você não souber lidar com pessoas, Perfeito. Você não entra na empresa, você não fica. Às vezes você entra, mas o time te tira. Então, você desenvolver a habilidade comportamental também é fundamental junto com o técnico. O técnico hoje é só a base, né? E é uma preocupação do mercado no geral. Eu vejo assim que o profissional agro, que eu posso falar com mais propriedade, ele precisa ser um cara muito ativo, muito curioso, muito querer entregar o resultado a qualquer custo, sabe? Trabalhar sábado, às vezes trabalhar até de noite, porque a roça ela não tem muita rotina. Às vezes a coisa acontece e você tem que se virar ali. Não tem horário comercial de abrir e fechar. Lá não bate o ponto, não. Então, assim, você tem que... Pode acontecer problema lá no domingo, meia-noite. E acontece, cara. Você pode ter certeza que acontece. Sempre acontece. Então, assim, você tem que estar sempre muito ativo. E eu vejo que muitos hoje, alguns que eu tive contato, eu já vi que uma turminha, às vezes, está um pouco mais devagar, está um pouco mais... Entregando a cesta ali já. Se você para na frente de um cliente grande hoje, o cara quer conversar com você, ele quer sentir, né, que você tem interesse no que ele está falando e tudo, e ele vai contar coisas da vida dele, ele vai contar de tudo.
Aí se você abre um celular e vai mexer no Instagram na frente do cliente... Já perdeu um contratão de... Isso é sério, cara. De milhões. E é uma coisa corriqueira, mas que acontece, cara. Eu vejo pessoas fazendo isso na minha frente. E assim, eu falei, gente, como que pode isso aqui? Não faz sentido, né? A pessoa não tem um bom senso. Prestes a fechar um contrato, 30 milhões, o cara vai abrir a porra do Instagram. O cara contando como é que criou os 30 milhões. Às vezes o cara tá contando a história da vida dele ali, cara, com a energia danada e você não tá dando aquela atenção, né? E isso acontece demais. Então, assim, eu vejo que hoje o profissional que ele não é ruim, não tem esses defeitos, ele já é diferente. São nas pequenas coisas. Que ele já é um cara diferenciado. Ontem até eu vi um vídeo no Instagram ontem. Uma empresa estava contratando, aí eles fizeram uns testes com as pessoas que estavam esperando lá, e todo mundo aguardando lá na fila, né, e tal, mexendo no celular normal. Passa um cara, deixa cair um tanto de documento no chão, e ele pegando sozinho, ninguém ajudou o cara. Era um teste da empresa para ver quem era proativo ali para estar ajudando o cara. Tá vendo? Então, assim, esse tipo de coisa, esse tipo de posicionamento que a gente tem que ter, e é uma coisa assim que é muito individual de cada um. Se você não tem, você tem que procurar desenvolver isso. Perfeito. Você não pode simplesmente falar assim, eu não sou o proativo, e cruzar os braços. Que alguém vai te procurar porque você é bom demais em outra coisa. Não é assim. Você tem que tentar desenvolver essas habilidades que o mercado procura, que o mercado quer, porque senão realmente ele vai te tirar do jogo, né? Então, essa parte, por isso que eu falo que é muito importante essas habilidades comportamentais. É uma habilidade que você pode desenvolver. Depende só de você. Cara, tem muita coisa que eu desenvolvi. Por exemplo, quando eu era mais novo, eu não gostava de ler. Não gostava de ler nem a pau. Não gostava de ler. Estudava muito, a matéria eu gostava. Sim. Agora, você pegar um livro para ler em casa, o que é isso? Era castigo. Mas também até da escola, né? Porque a criança ali já está no começo. O cara dá um livro, sei lá o que, dos sertões, veredas. Um livro que não tem nada a ver, o cara não vai gostar de ler. Não tem interesse nenhum no conteúdo. Não tem aquele negócio de dar o que o cara gosta de ler para ele gostar, pegar e gostar. É justamente isso aí, essa questão, por exemplo. Às vezes eu defendo um pouco escola porque minha mãe é professora, né? E aí, assim, muitas vezes o pessoal direciona livros para nós que a gente não gosta, que lê amarrado. Mas aquilo ali eu vejo que é uma tentativa de você tentar identificar alguma leitura que você gosta. Até porque não tem como escolher, chegar na sala com 30 alunos e falar assim, o que você quer ler hoje? O que você quer ler? Cada um escolher, vai ser 30 livros para a professora. Então, assim, vai todo mundo ler esse aqui e semana que vem a gente vai conversar. Mas a ideia é desenvolver o aluno a leitura. Essa parte minha, ela não foi muito explorada quando eu era mais novo, não gostava muito. E aí, a partir do momento que eu fui para a faculdade, eu vi que os caras que liam eram melhores alunos, eram os caras para frente, eram os caras ativos, eram os caras que conseguiam os estágios, bolsa. Você tira muito ensinamento de Então, livro. assim, você viu os caras sentar para conversar, os caras tinham muita bagagem, cara. Aí você fala assim, bicho, eu tô ficando para trás. Vou começar a ler também. Então, eu li pela importância que eu dava do resultado da leitura. Bacana. Assim, não, quanto mais eu ler, melhor eu vou ficando. Então, eu vou aprender a ler. Aí depois vira um hábito, né? Aí depois você pega O difícil é criar o hábito. O mais difícil é criar o hábito. Você sair da zona de conforto é puxado. Top de linha. Conta aí os livros que você tem lido aí. Eu leio muito livro técnico. Eu gosto de ler muito livro técnico, mas ultimamente eu tenho lido muito livro de investimentos. Eu parti muito para essa parte de investimento em bolsa. Arecão comanda também. Área boa. Eu gosto demais, eu sou apaixonado. Então, assim, eu gosto de ler esses livros. Quem são assim, as referências hoje que você... Cara, a gente tem... Eu tô com... Agora eu tô lendo um da Mente Milionária, que ele é um clássico aí. Tem um Investidor Inteligente também que eu li. Eu não terminei de ler, eu tenho que terminar ele Esse ainda. Ele é grande. Todo mundo tem que ler. É chique, cara. É muito bom, muito bom top, mesmo. mano. Mas, assim, são leituras... Tem algumas leituras que são mais pesadas, né? Então, assim, você tem que ter uma base de conhecimento para você entender as expressões, o jargão que o pessoal utiliza. A linguagem, tudo. Eu sempre tenho as leituras mais tranquilas, que você vai pegando jeito e depois você vai evoluindo em livros, né? Se você pegar um Nassim Taleb mesmo, que fala
de eventos favoráveis, não favoráveis, cisne negros, esses trem, se você não tiver uma base boa, você voa no livro e não pega nada. Não absorve. Não absorve. Mas vem com o tempo, eu vejo que eu estou desenvolvendo bastante, principalmente nesses últimos 1 ano, 2 anos aí, de 1 ano e meio para cá, eu tenho pegado mais firme também na leitura. E talvez isso é um dos, né, eu ter virado esse consultor e tal, seja um dos resultados desse aprimoramento, né, que a gente busca. Né? Hoje os conhecimentos que você tira também ali são importantíssimos. Você é um cara que produz, igual a gente já sabe, que muito conteúdo para a internet. Quem são suas referências? Eu sei de um que você sempre me manda material dele. Quem são o pessoal de destaque aí que explora a internet, que você acha que a turma vale a pena acompanhar o trabalho? Eu vejo, por exemplo, eu tento trazer muito, às vezes até de outras áreas, um cara de sucesso. Quais são as qualidades que esse cara tem, quais as características positivas que esse cara tem que dá para trazer para o meu mundo. Perfeito. E aquilo eu vou buscando, sabe? Eu sou muito olheiro, né, que a gente fala. Então, por exemplo, a parte de YouTube, eu gosto muito do Peter Jordan, que ele tem um canal Nerd. E ele tem vários, o cifras.com é dele também, e ele fez lá na época de 2000, nós ainda não tinha nem computador em casa. Demais. E assim, é um cara que tem muita experiência e ganhou muito dinheiro com a mídia social. Então o cara sabe o que ele fala. Uhum. E aí eu tento pegar as coisas boas que tem no canal dele, que eu vejo que dá visibilidade, que eu vejo que ele comenta, e falo assim, vou levar pro meu. E aí, assim, tudo. Até o jeito de fazer uma arte, as cores, borda. Olha, eu quero minha foto na frente. Não, eu não quero minha foto. É um cliente enjoado esse cara. Então, assim, eu sei bastante o que eu quero porque eu pesquiso muito, sabe? O pessoal que para mim, é um pessoal interessante. Então, eu tento trazer muito para minha mídia social, que a gente ainda está aprendendo muito com isso. Para a sua audiência, né? E aí, assim, eu tento levar para o pessoal o que a gente acha bacana em outros nichos também. E suas referências nos investimentos aí? Quem que você acompanha mais? Cara, eu tenho trabalhado muito com o Richard Rittenband. Ele é um economista fudido que tem, cara. E assim, eu assino o trabalho dele que chama Convex Research, a casa dele de análise. E eu acho assim muito bom porque ele é muito técnico. Ele não só fala assim, compra tal ação que vai subir e tal. Não, ele fala, olha, pessoal, nós estamos num momento de ciclo econômico, assim, ele mostra os gráficos dos últimos 20, 30 anos da coisa e te dá um conhecimento de base muito fodido. Então, assim, eu gosto muito do conhecimento de base, é o que eu falo da época da faculdade, né? O cara que tem a base bem feita, ele vai longe, cara. Então, assim, quem entrega muito relatóriozinho pronto, eu não sou muito fã. Eu nem sei qual que é a teoria, o racional do cara por trás. Então, assim, às vezes o cara está acreditando que a Oi vai bombar de novo e sendo que a Oi está devendo bilhões e Já era. Então, assim, tem que tomar cuidado, tem que saber filtrar quem que você vai seguir, porque a partir dali você vai tomando decisões, né, ao longo da sua vida e tal, que pode ser positiva ou negativa. Então, ter esse filtro é bom, cara. Você falou no início também a questão de não ter referências em determinadas coisas específicas, né, na área sua. E como é que você procura acompanhar a evolução tecnológica de equipamentos? Não, hoje você é o mestre, mas como é que você consegue se manter assim? Cara, na verdade é o seguinte, eu vejo que o network, né, você ter pessoas bem gabaritadas do seu lado, você trocar ideia com elas sempre, ter contato, ir em eventos, participar de lives e tudo, isso aí para mim é fundamental o cara desenvolver, cara. O network, ele é violento. Então, por exemplo, semana que vem o pessoal me convidou para ir lá no Mato Grosso visitar umas áreas de gotejo enterrado. São fitas que vão passar debaixo do solo e vai aplicar água na planta debaixo do solo. Cara. Então, por cima do solo não vai ter nada, só a planta, só a plantação. Então, você pode entrar com máquina, você pode entrar colhendo, plantando, fazendo adubação, que não atrapalha, o sistema de irrigação não te atrapalha em nada. Porém, é um sistema muito delicado e é uma inovação tecnológica no Brasil. E a manutenção do sistema desse? Aí a gente vai lá justamente isso aí, ver como que está sendo a manutenção, preventiva principalmente, quais são as dificuldades. Então, assim, você ter contato com essas empresas, elas te convidarem, você ir lá e ver e conhecer, isso eu acho que é o que te mantém no hype aí, né? De você estar sempre
No topo, com os topo. águias. E saber mostrar isso para a audiência, para todo mundo, né? Assim, não adianta eu ir lá, Pros clientes. conhecer esse trabalho fantástico e guardar isso para mim. Não registrar. Não... Eu tenho que divulgar, o pessoal tem que difundir, o conhecimento tem que ser difundido, né? Então, assim, eu vou lá, vou aprender, vamos falar para o pessoal, olha, pessoal, eu vi lá e tem essas e essas vantagens, essas e essas desvantagens, eu acho que é mais adequado para esse tipo de cliente, para esse tipo não é e tal. E essa informação, alguém vai utilizar ela para alguma coisa. Top demais, top demais. Caralho. Porque um dia você vai ser o maior do mundo. O que é que falta pra você ser o maior do mundo? Eu não sei também não. Não, porque se for olhar assim, o Brasil é Pai referência. já nisso, não sabe? É porque, na É, verdade, se o pai lá até já é, ué. na verdade é o seguinte, esse trabalho de manejo de irrigação, a RGE hoje ela é a maior empresa do mundo em termos de manejo de irrigação e ela é brasileira. Ela nasceu no Brasil, na Universidade Federal de Viçosa. Hoje ela atua nos 4 continentes e tal, tem vários países e tem consultores de irrigação nesses países também. Aham. Só que eu tenho certeza que na empresa a minha área ainda é a maior, tanto nacional como internacional. Então talvez a gente até já Já seja. o maior do mundo, mas a gente Já dá pra não tem essa atualizar quantificação. o Instagram lá. Porque se for olhar assim, até de geográfico, o Brasil. Justamente, a área irrigada nossa é muito grande. Fora do Brasil, assim, qual outro país é destaque? Estados Unidos? Tem, por exemplo, os Estados Unidos irrigam muito. Só que lá eles não têm esse profissional, esse manejo de irrigação. Cada um faz a irrigação do seu jeito. Entendeu? Então, assim, é mais questão de cultura. Os Estados Unidos têm um estado lá, se eu não me engano, lá em Nebraska, que só a área irrigada deles lá dá umas 3 a 4 vezes a área irrigada do Brasil inteiro. Porra! Os caras irrigam muito. Começou muito cedo, muito antes. Lá foi desenvolvido os primeiros pivôs e tal. Então, assim, a turma lá é muito amadurecida com relação à irrigação. E talvez por isso eles não precisam de profissionais para auxiliar. Ou às vezes precisam também, só que nunca tiveram necessidade. O custo lá é muito barato, então eles podem desperdiçar água a mais. Lá as lavouras produzem mais, o solo é melhor, então os caras podem ter mais margem para errar, vai produzir muito do mesmo jeito. Aqui no Brasil já é um clima tropical, como se diz, é um experimento a céu aberto. Aqui não dá muita margem para o cliente errar, não. Vamos tentar descobrir isso aí, se você já é o maior do mundo. Já dá para atualizar lá no Instagram agora. Deixar de ser o maior do Brasil, ser o maior do mundo. Caralho. Ô Igão, Carlos Chagas, pô. hoje você, sem modéstia, você tá no topo, isso aí é um fato e tal. E o cara que tá no topo para pensar em crescimento é mais complicado. Como é que você visa assim expandir? Você vai conseguir? Eu vejo que eu saí de um patamar de ser um consultor e prestar meu serviço, meu trabalho, para a gente já ser uma entidade de consultoria. Então, eu tenho que pensar muito em empresa, principalmente em pessoas. Minha maior dificuldade hoje é desenvolver pessoas e reter os bons talentos na minha empresa também, né? Sim. Então, assim, desenvolver, a gente Bem desenvolve, remunerado. é um processo, tal, mas assim, o Brasil em si, ele dificulta muito. Agora mesmo eu tive recente um golpe aí, o pessoal clonou meu CNPJ, já comprou mais de $500 mil no meu nome, pelo sul do Brasil, comprando motor no Paraná, Curitiba. Essa semana me ligou ontem, E aí? compraram 70 mil de motor lá para meu nome. Então, assim, essas dificuldades eu não tenho o que fazer. Fala assim, não, vamos travar o seu CNPJ, não tem. Então, já fui na junta comercial, Polícia Federal, já tem boletim, já tem tudo. Mas se os caras quiserem continuar dando golpe utilizando, eles vão abrir cadastro nas empresas, as que der brecha, eles vão lá e compram. Algumas negam, outras não. Então, assim, esse tipo de coisa não acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Lá uma quadrilha dessa, ela nem brinca de fazer isso aí. Se fizer, a polícia pega ela na hora. A Polícia Federal lá pega na hora. Que pariu. Então, são vários... Aqui no Brasil é um desafio por dia, né? Se você não venceu de hoje, amanhã tem 2. Então, o cara que ele, por exemplo, custo de gasolina, de aluguel de carro, ele sobe absurdo. Quando a ameaça tem inflação aí, a Localiza já pega os aluguéis dela e aumenta 20%, 30%. Aí você pensa seu custo aumentando 20%, 30% da noite pro dia. E só estoura no bolso de quem produz. Justamente.
Então, assim, os desafios aqui são grandes, cara. São grandes para você empreender. Parte de RH, por exemplo, de recursos humanos aí, trabalhista. Nossa, se um funcionário seu, por exemplo, ele machuca por algum motivo na roça, é responsabilidade sua. E na roça acontece as coisas, né, cara? Então, assim, você tem que orientar muito bem as pessoas a fazer do jeito certo, porque se ela sair um pouquinho da linha, ela já corre o risco de sofrer um acidente, alguma coisa. E vem tudo sobre a gente também. Então, assim, tem que andar muito na linha, cara, aqui no Brasil, para você poder crescer como empresa. E eu acho que essa é a minha grande evolução esse ano, é começar a crescer como empresa mesmo de forma segura. Né? Porque tem muita empresa que cresce, mas assim, um risco muito alto, né? A qualquer momento, alguma zebrinha acontecer, poda ela. Então, a gente tem que tentar crescer de forma consistente, mesmo que cresçam nos passos um pouco menores a partir de agora, não vou mais ficar dobrando a área dentro de um ano, até porque a área cresceu demais, dobrar uma área assim é muito difícil. Mas tem que crescer de forma consistente, sem oferecer risco, tanto para vocês, como para nós, como para o cliente, né? Às vezes. Você falou que saiu de 5 mil para 14 e logo depois 30 aí? Isso, e hoje está em 35. Pois é, e você deu conta com muito estudo, conseguiu dar conta? Teve algum momento que você falou, cara, foi isso aqui é muito para mim, não vai dar? Cara, foi difícil. O pessoal da empresa mesmo me ligou, os diretores, oi, se você precisar de apoio aí e tal, a gente vai aí algum dia, te ajuda, disponibiliza um funcionário um mês aí para ficar para você por conta nossa, porque a gente tá vendo que sua área está crescendo demais, isso é bom para a empresa também, né? Lógico. E eles queriam me dar suporte, porque foi um crescimento que ainda não teve na empresa, em outras épocas, em outras regiões, muito rápido assim. Então, assim, o pessoal viu que a capacidade comercial minha é muito boa. E aí, a parte técnica no campo, a gente também dá conta, né? Tem a base. Mas teve algum momento assim, você, sobrecarreguei, acho que não... Olha, eu tinha a meta esse ano para fechar, se eu não me engano, era 3.500 hectares a mais do que eu já tinha dos 30 mil. Aí, quando foi em janeiro, eu fechei 5.000 hectares. A gente não estava preparado para isso. Era a meta para 12 meses. Ano, eu bati a meta em janeiro. Então, assim, ninguém está preparado para crescer. Se eu não me engano, Jeff Bezos fala que uma empresa que cresce mais do que 20% ao ano, ela vai passar por problemas. E, assim, crescimento rápido é perigoso, cara, muito perigoso. Qual que foi a minha dificuldade? Quando eu comecei a crescer rápido demais, pegar clientes novos e abranger isso aí, fazer a instalação do nosso trabalho, todo o treinamento, os meus clientes antigos começaram a sentir um pouco de falta minha. Porque às vezes eu estava no cliente toda sexta, aí eu já estava uma sexta sim, outra não, uma sim, outra não. Então, assim, até essa mudança, aonde você já está instalado, ela tem que ser gradativa. Se ela for rápida demais, ela gera um estresse, cara. E esse estresse aí, ele vem pesado. Então, assim, às vezes você está no campo aqui com um cliente, o outro te liga, que você não está vindo aqui mais, sendo que você foi lá semana passada. Só que o cara viu você tá em outra fazenda ali, o cara começa... Ciúmes. Então, assim, tem todo esse jogo de cintura, cara. Crescer rápido é perigoso. Eu acho que vai muito da sua estratégia aí de oferecer a questão do estágio, que é isso para você preparar, montar, moldar Justamente. Os profissionais para, né, high level para acompanhar. A ideia agora minha é equipe, cara. Estou muito focado em qualidade e equipe. Depois de abril, mais ou menos, eu diminuí um pouco minha atuação comercial de captar novos clientes, que eu também faço essa parte. E eu falei, eu vou focar em qualidade agora, porque senão a gente vai começar a ganhar de um lado e perde do outro, né? Que adianta, você fecha 3 clientes aqui e perde um aqui. Aí não fica bem, não pega bem você ficar perdendo cliente. Então, desafio, né? Eu foquei muito em qualidade, principalmente dos meus funcionários. Então, capacitação. Toda segunda-feira de manhã, eu pago para os 2 funcionários meus, eles passam a manhã no computador fazendo treinamento. Toda segunda-feira. E aí, assim, a evolução dos caras são fenomenal. No campo, o pessoal fala, a visita dos meninos foi boa demais, tal, não sei o quê.
Tá conseguindo acompanhar. Tá conseguindo acompanhar. Leva um tempo, é um processo, Sim, né? sim, natural, Mas normal. quando o resultado vem é gratificante demais. Você pode ficar tranquilo e aí isso te dá mais base para você continuar crescendo. Se o serviço cair todo em cima de você, você não dá conta, não. Você tem que dividir a responsabilidade, tem que dividir as tarefas e os clientes têm que entender que a equipe em si está 100% capacitada para atender ele também. Perfeito. Não só eu, né? Antes eu era um consultor, hoje a gente tem, igual eu te falando, a gente está saindo de um consultor para ser uma empresa de consultoria mesmo. Então a equipe inteira tem que estar muito bem engajada, muito bem treinada, saber lidar. E alinhada com o propósito, né? Sim, Pra sim. vocês terem ideia, até dirigir em estrada de chão, tinha uma funcionária minha que não sabia. Porque lá a gente pega 100 km de chão para chegar na fazenda. E é areião, muita areia. Então atola carro à toa, não sei o quê. Aí como é que você manda a menina aí sozinha? Pra rodar é fácil. Para voltar 6, 7 horas da noite, às vezes. Então, assim, tem todo um processo que você olha, tal fazenda, você sai no máximo 3 horas da tarde para você chegar de dia ainda em casa. Essa você procura, e nas semanas que não vai chover, olha a previsão do tempo antes e tal. Aí você vai orientando, vai ensinando, olha, caiu no banco de areia, você ensina a dirigir, ensina a desatolar um carro, ensina a trocar um pneu, vai junto, faz. Cada Até que a detalhe do pessoa, processo. até que a pessoa fala assim, não, agora eu dou conta de fazer. Se não for assim, cara, dificilmente sua empresa vai conseguir crescer. Se você não preparar bem sua equipe, cara. Top demais. Foi quando você, na época de Coeducar, que você estudava com a turma lá, você imaginava, né, você hoje na posição que você está, financeiramente, e de ser a referência em irrigação, como é que... Cara, a gente nunca imagina, né? Eu achei que eu ia me dar bem. Meu pai tinha muita confiança em mim, minha mãe. Eles falavam, olha, você tem um jeito para coisa, você vai ser um bom profissional. Mas, assim, a gente não imaginava que ia ser numa escala grande, assim, tão legal, igual está sendo. E, igual eu falei, cada vez mais você se preparar para os próximos que vai vir, né? A cabeça vai expandindo, você vai buscando algo Isso maior. aí, seu universo vai crescendo, você tem que estar preparado para aquilo. E vai crescendo, vai crescendo. Hoje eu estou aqui, talvez a empresa pode me convidar ano que vem para dar uma assistência nos Estados Unidos e voltar, porque eles atuam lá também, participar de evento. Eu já fui chamado para participar de evento na Argentina, só que aí a pandemia começou e aí cancelaram o evento. Era um evento de umas áreas de beterraba irrigada lá. E na Ucrânia também tinha muita beterraba, porque eu trabalhei com beterraba aqui em São Gotardo, e o pessoal que trabalha com beterraba irrigada é só São Gotardo aqui, sabe, no Brasil. Então eu era o único cara que sabia trabalhar. E aí com o pessoal da IRG contratou, conseguiu alguns clientes, principalmente na Ucrânia. Lá eles usam beterraba para fazer açúcar. Aqui a gente usa cana de açúcar, lá eles usam muito beterraba. E lá são áreas imensas. Então, assim, são empresas produtoras de beterraba, que tem um corpo técnico de agrônomos, os caras muito gabaritados, a turma de alto nível, né? E aí a empresa mesmo me convidou, falou assim, vamos participar de umas reuniões, umas visitas lá, passar uma semana lá e volta. Eu achei legal. Só que aí começou a vir a pandemia e deu uma esfriada ali tudo. Logo, Mas acredito que logo, inclusive hoje eu estou investindo pesado no inglês, né? Eu fiz aqui, na época, CCA, fiz uns 6, 7 anos aqui em Carlos Chagas. E hoje eu estou pagando via online, né, um aplicativozinho, para tentar, pelo menos umas 2 vezes por semana, sentar 1 hora ali e ficar mastigando aquele inglês ali para recuperar, para os próximos passos, né? Que Próximas etapas. Se preparar para quando chegar, tá pronto, né? O risco de acontecer existe, então você tem que estar preparado para aquilo, né? Se não acontecer, experiência fica. Perfeito. Se acontecer, você tem que estar preparado, senão você perde. Top demais. O cara tá voando. Estamos chegando ao fim aqui. Se você quiser usar, né, o espaço para falar alguma coisa e tal, deixar uma mensagem para a turma nova aí que está... Divulgar suas redes sociais. Eu acho que é uma boa. Eu comecei com um canal no YouTube agora. A gente tem a página, né, o Mestre Irrigação, lá no Instagram. É mais ativa, porque até publica stories, é uma coisa mais caseira, né? Você consegue fazer rápido ali.
Mas a gente tá firme agora tentando jogar para frente a páginazinha nossa no YouTube. Então, se der para vocês seguirem lá, chama Mestre Irrigação também o canal. E lá, galera. lá a gente vai colocar uns conteúdos mais bem filmados, uma coisa mais bem trabalhada e só conteúdo top de linha mesmo. Show de bola. Quer deixar uma mensagem pra turma aí? Essa galera que tá terminando o ensino médio, que já formou também, tá em busca de uma profissão, da realização. Olha, eu acho o seguinte... Aquilo que não sabe nem o que quer ainda. Eu acho que no Brasil a gente tem uma cultura muito forte em ser um bom profissional de alguma grande empresa. A gente almeja isso muito. E eu vejo que o empreendedorismo é a maior chave do sucesso. Concordo. Então, se você tem vontade de ter alguma coisa, você lutar por aquilo, desenvolver aquela habilidade e dar a cara a tapa. Porque, assim, é muito fácil hoje eu sentar aqui e falar, né? Agora, 5 anos atrás, quando eu comecei, foi muito difícil. Então, assim, você tem que acreditar em você mesmo e pode ser que ninguém mais acredite, né? Mas o empreendedorismo realmente é o que vai te fazer mudar de patamar algum dia. É a válvula, né? E o sucesso, cara, sucesso não é só dinheiro, sucesso também é muita satisfação, é muito... É você poder vir ver seus pais de 3 em 3 meses. Também, é você ter essa liberdade, cara, ter essa liberdade de poder ir e vir, de poder fazer, né? Então, assim, eu acho que isso tudo faz parte de ter sucesso. Pessoa rica é consequência, se ela foi rica, se ela conseguiu a riqueza, parabéns. Mas o sucesso ele é muito maior do que isso. E hoje a gente está correndo atrás do sucesso mesmo como um todo, sabe? Ser uma referência no mercado, ter bons, né, parâmetros, ser referência para o pessoal de que está começando. E como pessoa também, um dia, né, vou ser pai, ainda não sou. Como filho, como namorado, como irmão. Como tudo. Então, assim, eu vejo que sucesso é muito isso aí. Bacana demais. E o empreendedorismo, cara, ele te evolui demais. No Brasil, principalmente, o empreendedor brasileiro, ele é um cara acima da média. Ele é empreendedor em qualquer lugar do mundo. O cara, ele é empreendedor. No Brasil, você pode ter certeza, cara. Você é um cara balizado lá em cima. Sua régua é outra. É muito difícil, a dificuldade é diária, governo, burocracia, imposto, que é um dos mais altos. Então, assim, tudo é muito pesado, é uma carga muito pesada que você tem que acostumar a carregar. Não adianta, assim, achar que vai passar, não vai, né? Eu falo que meu pai tem mais de 30 anos que é empreendedor, que ele tem um escritório, e eu brinco com ele, falo, pai, que dia que essa dificuldade toda vai passar... Eu ainda não sei, não. Talvez seu filho já tem 30 anos que eu estou esperando. Que eu estou esperando e não passou ainda, não. É uma coisa bem natural também, né? A pessoa chega numa hora da vida que ela vai empreender. Mesmo que ela queira, não, eu quero estudar, eu quero formar, eu quero ser tal coisa. Chega um momento que ela vai empreender. Tem algumas carreiras em empresas que é muito boas também, né? Não estou falando que é ruim. Sim, sim. Eu estou falando que, às vezes, porque assim, tem muita questão... né? Uma característica que eu gosto muito nas pessoas, elas são pessoas que têm ambição, né? Ganância é uma coisa, aí não. Mas ambição é você estar satisfeito com aquilo que você tem, mas querer almejar mais. Isso aí eu acho interessante. Ser uma pessoa ambiciosa, né? Sem precisar passar por cima de ninguém, sem precisar fazer coisa errada, nem nada. A ambição eu acho que é uma característica legal que a gente tem que ter. Empreendedorismo, principalmente o empreendedor, ele tem que ser ambicioso. Ele tem que querer mais, ele não pode acomodar a zona de conforto, isso não existe. Né? Mas é isso aí. Senão o rolo compressor passa. Se não passa. Igão, brigadão, cara, por vir aqui, né? Se dispor a vir aqui trocar essa ideia com a gente, registrar, eu acho que uma aula que ele deu aí hoje, viu, galera? É de graça. E o mais importante é a galera, assim, mais nova mesmo, e ver você e falar, pô, o cara é maior do Brasil, o cara fecha contrato de milhões e tal. Enxergar que é possível e realmente é. Você, né? Cresceu aqui na turma, a gente já tomou uns gols ali, um cara nosso aqui, com esse destaque todo, parabenizar por sua carreira. Cara, eu vejo que o lugar que a gente veio, igual o Carlos Chagas aqui, que todo mundo, né, é daqui e tal, isso só faz a gente ser mais forte, só faz a gente ser mais, né, quem começa cedo a lutar pelas coisas e tal, sai do interior e vai.
Tem muitos profissionais fora aí que eu não troco, por exemplo, o trabalho que você faz aqui com nós, né, nas artes de Instagram, com vários outros profissionais caríssimos de mercado aí que eu já passei. Então, assim, a gente vê que nós temos qualidade Perfeito. igual ou até melhor, né? Agora, basta a gente querer explorar isso aí. Exatamente. Perfeito, meu brother. No mais, parabenizar, agradecer. Falar que é a primeira vez, quando você for o maior do mundo, você vai voltar aqui. Às vezes ele já é. Às vezes já é, nós vamos conferir isso aí. E valeu, velho. Agradecer, pessoal. Quiser só dar um agradecimento, fica à vontade. Não, show de bola. Eu tô aqui mais para somar mesmo, turma. Se precisar, meu contato também é uma coisa muito acessível, Instagram, tudo, eu respondo sempre. E o que puder somar aí pra galera, principalmente aqui pra galera de Carlos Chagas, que a gente tem um carinho enorme, é bem-vindo, é válido, pode contar comigo. Show de bola. Manda um beijo pra Samantinha. Um beijo, Samantinha. Um abraço aí. Valeu. Faz os agradecimentos, Ericão. Agradecer mais uma vez aos parceiros nossos aqui, né? Luana Pego, cabeleireira. Agradecer também a presença de Jura. Valeu, Jura Gol. Jura. Agradecer ao Jovens Burger. Agradecer ao Instituto Educacional Projeção. Agradecer a do Vale Conveniência, um novo empreendimento que em breve vai estar aí. E agradecer também a agência Tritop por ceder o espaço, por ceder esses dois caras aqui. E é isso mesmo. Jogador caro, esses dois, esses três. Ele é mais caro que nós. Valeu, galera. Valeu. Tamo junto. Valeu, turma. Um abraço. Valeu!